Porque ele é que tava o Rayara, o Arão é um FDP, né? Pra não falar um palavrão aqui. O Arão tem horas, Rayara, que eu acho que o Arão faz de propósito. Porque aquele passe, eu fiquei olhando assim, porra, o Arão tá querendo queimar o Andrés. O cara deu um passe muito forte em cima dele, cara. Falei, exatamente. Pô, eu achei... O Arão também muito desligado, né? Muito desligado. No início do jogo, como eu falei, começa de um jeito, vai andando o jogo e o Arão desliga, realmente desliga. Tipo assim, da bola passar do lado dele, ele não perceber que é ele que é o responsável por aquela marcação. Ele começa a se desencontrar dentro do jogo. Eu falei isso aqui em casa, é que quando a bola tá em um lado, eu fico olhando pro Arão. Quando eu percebo que o Arão tá desligado, eu fico olhando pro Arão. Teve um lance em que o Arão era na lateral que ia sair a bola do Vasco. O Arão tinha feito esse corte pra lateral e aí deu esse lateral pro Vasco. Ele simplesmente entregou a bola ali, saiu, voltou pra dentro da área. Deixou os jogadores do Vasco decidirem pra quem eles iam jogar a bola. Alguém gritou no ouvido do Arão. Aí o Arão, ele ainda chegou a fazer assim pra trás, assim, que percebeu que ele tava errado no posicionamento. Aí ele voltou. Gente, nesse tempo, o Vasco já tinha cruzado pra dentro da área. Porque o Arão é muito sonso. Ele desliga. E isso, no Arão, é uma coisa que tá demais. Não é desde hoje. Não começou no jogo de ontem. Ó, na final da Libertadores, eu já tinha reparado o Arão assim. O erro do Andrés, só foi erro do Andrés, porque o infeliz do Arão não foi pegar a bola. Era dele aquela bola. Quem tem a melhor saída de jogo é ele. O Andrés não é o cara do passe. O Arão tava onde? Escondido atrás de algum atacante. Porque se escondeu do jogo, que aí não corre risco dele fazer merda. Pareceu o Márcio Araújo, gente. Me lembrou o Márcio Araújo. Em vários jogos a gente percebe isso, né? Quem tá indo buscar essa bola pra começar as jogadas é o Andrés Pereira. E antes era o Arão. Ele fazia muito isso com outros treinadores e agora não faz mais. Aí colocou o Andrés pra fazer essa saída, ele erra e aí acontece o que aconteceu ontem. Mas concordo que o erro não passa só pelo Andrés Pereira, não. Porque ele tá marcado, né? Se ele errar qualquer coisa, pronto. Exatamente. Eu quero te perguntar sobre o Hugo. Ficou nervosa com o Hugo? O Hugo, quando errou o primeiro passe, ele estava bem. Eu acho que foi no segundo tempo. No início do segundo tempo, ele erra logo um passe, logo ali no início mesmo. Ele erra, entrega na. Eu não entendi o que ele tentou fazer. Quando devolve a bola para ele, que ele dá o segundo passe, ele tinha tempo para pensar se ele ia virar. Ele nem olhou. Ele simplesmente chutou. Como se ele tivesse pressão na cabeça dele. É como se ele tivesse assim. Ai, o jogador do Vasco. Eu acho que é aquele erro do São Paulo. Acho que ele não quer mais dominar. Ele já quer chutar. Ele não tá mais. E para devolver a bola, né? Ao longo do segundo tempo, a bola ia nele, ele jogava para fora. A bola ia nele, ele jogava Não, ele se perdeu. Depois desse primeiro erro, ele se perde, ô Rayara. Eu acho que dá um estralo na mente dele. Ele errou o primeiro passe e falei, perdemos o goleiro. O próprio torcedor fala o seguinte, que errou a primeira. Deus não me defenda agora. Começa a rezar, porque ele vai perder o emocional dele, ele vai se perder, aí pronto. E outros, os zagueiros do Flamengo também são sacanas, né? Teve uma bola lá do Fabrício Bruno. Pô, eu falei, cara, não faz isso. Mas ele faz parte do jogo agora. Esse negócio de goleiro com pé, ele é um a mais. É 4 pessoas ali dando passe. Os 3 zagueiros, mais o goleiro. O goleiro não é proibido, muito pelo contrário. Aquele lance lá que o Diego Alves xingou o Léo Pereira e tal, aquilo lá não vai acontecer mais. O Diego Alves nunca mais vai xingar um zagueiro por devolver a bola, porque faz parte do trabalho de um zagueiro. O 3-4-3, por si só, uma das principais características de quem joga, tem um goleiro que joga com os pés. Eu vi uma live, eu não lembro de quem, falando assim, que o Paulo Souza tá errado em colocar o Hugo pra jogar com os pés, porque tá expondo o menino. Eu acho que tá errado é o Hugo que não sabe jogar com os pés. E ele tem que evoluir, porque é uma tendência do futebol mundial. Senão se ele sair do Flamengo, se ele for pra seleção, se ele for pra qualquer lugar do mundo hoje, vão querer que ele jogue bem com os pés. Agora, claro, eu acho que isso não é o primordial pra um goleiro, né? O goleiro tem que defender com as mãos. Mas o futebol de hoje pede uma boa saída com os pés. O problema é que no Brasil tem um detalhe, né? Depois que começaram a adotar esse sistema esse formato de jogo, onde os zagueiros não dão chutão, onde os times começam a construir as jogadas, saindo tocando e tal, com paciência, a maioria dos goleiros tiveram um problema, Rayara. Os goleiros brasileiros não estavam acostumados a isso. Hoje tem até o Everton, por exemplo. O Everton baita de um goleiro, sabe sair jogando, mas ele foi adaptando, se lapidando para chegar ao nível que ele tem hoje. Ele já cometeu falhas na carreira dele de saída com os pés. O Santos, o Atlético Paranaense, erra bastante também. Esse João Paulo que tá no Santos já cometeu erros também.
É uma questão que os goleiros estão tendo que treinar bastante, jogar com os pés. Alguns têm uma certa habilidade para isso, conseguem desempenhar bem, e outros não. Outros é um Deus nos acuda, fica realmente muito... Temos que ficam muito afobados, né? Ficam muito nervosos, e o Hugo é um desses. Mas eu acho que o Hugo fez uma boa partida no geral, né? Foi exigido lá, ele não teve culpa no gol. Eu acho que é só corrigir essa questão de ficar tocando muita bola para ele, né? Ele vai ter que melhorar. Não, o Danilo falou, se for pra ganhar do Vasco no sufoco desse jeito, é melhor ter um elenco com Brocador, Obina e Souza Caveirão. A galera não aceita mais, a galera tem que ganhar agora dando show, né? Pô, na verdade, você para pra pensar que o Flamengo nunca conseguiu realmente colocar um placar elástico quando está num outro patamar de futebol dos seus rivais. Ganhou do São Paulo, assim, ganhou do Corinthians, ganhou do próprio Palmeiras. Não, ano passado teve bastante com o Renato. Ano passado teve 4x0 no Santos, 4x0 mas perdeu pros no rivais, São Paulo. Entendeu? Mas ele perdeu pros rivais regionais. O Vasco teve em 2019, né? A gente deu 4x1 lá em Brasília. Em 2019 a gente goleou eles. 4x1 lá em Brasília. Isso. Eu lembro só do 4x4, foi 4x1. Não, o Carioca? O 4x4 que você tá lembrando é o jogo do segundo turno do Brasileirão. No primeiro turno foi 2, não? Foi 2x0? O primeiro turno foi aquele lá em Brasília que foi 4x1, que o Bruno Henrique fez gol, o Gabigol fez gol, e aí na volta 4x4. Mas o que você tá falando, o Flamengo, assim, o Flamengo ele tem feito jogos contra os rivais, principalmente o Fluminense, em vários jogos, a gente amassou o Fluminense. Mas a bola não entra. Fica lá, aquele jogo, sabe, não faz o gol, o Fluminense vai lá 1x0. Acabou. Foi assim no Morumbi ano passado, você vai lembrar. Acho que com o Rogério Ceni ainda, no primeiro turno. A gente joga muito melhor do que o Fluminense. No final do jogo, o Luiz Henrique faz uma jogada lá, 1x0 Fluminense. Esse ano se repetiu já. Então tem sido assim, o Flamengo domina, mas não consegue matar o jogo, né? Uma dificuldade de matar o jogo que é incrível, assim. O próprio Vasco, você lembra o 3x1 do ano passado? Aquele 3x1 que eles comemoraram? Lembra, a gente teve, milhões de chances. Nossa! Bola na trave, não sei se foi do Arrascaeta ou se foi do Vitinho, porque veio de lado, assim. Eu lembro, teve uma bola do Gabi que passou assim na beira do goleiro. Eles tiveram 3 contra-ataques, nos 3 foram lá e fizeram gol. Só deixou a bola. Aquele 4x0 do Inter. Aquele irritou também, porque inclusive eu jogo Cartola, o goleiro do Internacional no Cartola, ele deve ter feito uns 25 pontos. O 4x0 do Inter no Maracanã, não sei se você lembra. O goleiro do Inter pegou. Eu lembro do resultado, mas eu não assisti o jogo. Não, o goleiro do Inter pegou demais, assim, grandes defesas. E o Inter, quando ia, gol. Diego Alves falhou também. Tem sido assim, exatamente. Às vezes, eles tentam um contra-ataque contra a gente. E eles têm, vamos falar de qualidade, eles são eficientes, né? A eficiência é que tá faltando no Flamengo. Porque a gente estaria aí goleando muito, um atrás do outro. Aconteceu com o Renato no início, né? Ano passado eu brincava com os meus colegas aí de São Paulo, que eu falava o seguinte, 4x0 no São Paulo no Morumbi, 5x1 no São Paulo no Maracanã, 4x0 no Santos na Vila, 3x1 no Corinthians, dando um baile que poderia ter sido 6 lá no... Podia, a gente tirou o pé. Ano passado, Rayara, a gente brincou com os paulistas. I live inside my own world of make-believe. Kids scream.